Gente, a internet caiu, a gente voltou aqui com a live. Vamos ver se agora vai, né? Minha internet caiu, realmente. Vocês acreditam? Caiu. Eu tive que reiniciar o modem. Agora tem que esperar a galera voltar. Eita. Falando pra vocês que hoje o dia tá que tá. Ô, gente, o dia tá que tá. Mas eu falo que, assim, é aquela coisa, né? Sempre acontece coisas boas pra compensar. Nossa, eu recebi tantas mensagens maravilhosas hoje. Meu Deus. Oi, bem-vindos novamente, né? Vamos ver se agora a internet deixa a gente trabalhar. Oi, meu amor, tudo bem, Elisa? Ah, nem, viu? Eu falei tanta coisa legal, né? E não vai ficar gravada. Olha só. Voltamos. Ai, vamos ver. Eu tive que reiniciar o modem. Eu acho que agora não cai mais. Oi, meu amor. Seja bem-vinda, Eliana. Tudo bem? Boa noite, Dani. Oi. Oi do Piauí. Teresina. Oxi. Deixa eu te contar que a gente tem parente aí próximo, né? Meu marido tem. Em Teresina, tem parente realmente em Teresina, tem no Piauí. Teresina é Piauí, né? Em outras cidades também. Ai, meu Deus, sério? Ah, não, o pessoal tá falando que ainda tá travando. São Paulo, a Nilza, ó. Gente, as esquadrinhas profissa. Vai ficar salva. Se a internet deixar, a gente deixa a live salva, né? Oi, oi, ó, São Paulo capital. Oi, Silvana. Ó. Boa noite. Vamos começar? Vamos, que agora tem uma turminha top aí também. Ó, o que eu tava falando? Eu tava falando da estrutura dessa manga, porque quando a gente olha aqui no modelo, vamos pegar um modelo aqui pra gente pensar nele. Ele tem uma golinha alta, né? Franzidinho na cintura, franzido na saia. Bobagem, né? Recorte e babadinho. Bobaginha. Essa manga aí, isso é um efeito visual. Ela não é assim, tipo, qualquer jeito que você coloca, ela fica assim, não. Né, minha opinião, viu, gente? Na minha opinião, ela é uma manga normal. A gente pode até colocar um franzidinho aqui pra dar largura na manga, né? Como eu já tinha falado na live que caiu. E aí a gente coloca um elastiquinho, a gente deixa, tá vendo uma gordurinha aqui, né? Tipo uma sobrinha aqui, um babadinho sobrando, né? Então a gente pode até pôr recorte. O que acontece? Quando a gente tá fazendo uma peça só, isso é muito interessante na hora de colocar um elástico numa manga, né? Como que a gente coloca um elástico numa manga, igual nesse caso aqui, né? No meio da manga, por exemplo. Quando a gente tá fazendo uma peça só, a gente até pode vir e pregar, marcar com giz, né? Ou com um lápis, alguma coisa, e colocar ali na máquina normal. Só que quando a gente tá na indústria, que a gente corta essa roupa 100, 200 peças, e a facção ela teria que marcar manga por manga, senão ia ficar uma manga de um jeito, outra manga do outro, na hora de pregar esse elástico pode ficar torto. Então na indústria a gente geralmente faz um recorte, porque quando você corta ela aqui, não tem erro, né? Ela pega ali o recorte, ela faz uma costura. Inclusive tem uma dica super legal que eu gosto muito de fazer assim, ó. Uma manga eu coloco a costura mais larguinha, tipo 1,5. A parte de baixo, por exemplo, eu coloco meio. E na hora de costurar, eu costuro essa parte aqui, ao invés dela beijar as duas juntas, ao invés dela ficar assim, ó, as duas costurando juntinha, vou mostrar aqui com papel. Vou mostrar aqui com um papelzinho. Ao invés da gente costurar assim, né? Porque a gente coloca um tecido com outro tecido, um juntinho com o outro, e passa a costura reta, né? O que eu faço? Eu coloco uma assim, ó. Deixo sobrando 1 centímetro,
ou até um pouquinho mais. Aí venho aqui com meio centímetro aqui, ó, e passo a reta aqui. E depois eu venho com essa parte aqui, ó, dobro e redobro. E aí, quando eu costuro aqui, eu crio um túnel. Vocês conseguem entender? Então, na hora de costurar, eu já deixo sobrar essa orelhinha pra virar o túnel, entendeu? Agora, tem pessoas que costura os dois juntos e vira e faz o túnel. Às vezes, aparo de baixo. Mas existe pilotistas e faccionistas que elas preferem isso. Elas dão um recuo aqui, aqui é a folha de uma das folhas. Por exemplo, a folha de cima, a manga. E a parte de baixo é o babadinho, né, que vai sobrar. Aí ela costura aqui, ela vem aqui, costura meio, pezinho de máquina, tranquilo. Depois ela vem e chapa o túnel por cima. Ah, que bom que vocês entenderam. E aí fica o túnel embutidinho por dentro e o túnel ele fica mais fino, fica mais leve do que você, por exemplo, pegar um túnelzinho pronto, porque isso também acontece muito, tem facção que prefere. Quando ela tem um aparelho, aí ela põe dentro do aparelho e o aparelho prega direto. Mas quando ela não tem um aparelho, ela faz desse jeito e ela acha bem mais produtivo. Ai, que ruim. Depois prender a Anitta tá perguntando se fosse lastex. Se fosse lastex, um punho de lastex, você faria todo separadinho e pregaria? Então, o que acontece com o punho de lastex? Peraí que tem um telefone. Ô, Mo, conhece? Eu desconcentro. Se tiver algum barulho, eu desconcentro. Então, bora lá. Tem um punho de lastex. Eu quero um punho de lastex aqui. Eu corto ele separado? Tanto faz, porque se você pregar ali de 1 centímetro da barra pra cima, não tem necessidade. Agora, se você quer, por exemplo, esse punho de lastex pequenininho e quer essa manga de cá bem ampla e o lastex aqui não vai dar certo, porque acredite, por mais que você puxe o lastex, às vezes você não consegue deixar ele tão pequenininho quando você quer se o tecido for muito grande, tá? Geralmente eu coloco o dobro mais a metade pro lastex, mas no mínimo o dobro, quando a gente trabalha com lastex bambo. Essa questão de lastex é um pouco coisa, porque cada um tem um gosto. Por exemplo, a gente vai trabalhar na indústria, tem lugar que eles usam o lastex numa máquina de lastex. Então, ela já tem ali uma tensão do lastex e aí você já tem mais ou menos a proporção. Mas tem modelo que a pessoa quer o lastex bambo, sabe? Não quer aquele lastex muito juntinho, muito apertadinho. Porque tem roupa que você pega, ela é uma tripinha. Tem gente que não gosta que o lastex fica tripado assim. Aí você tem que colocar ele mais suavezinho. E aí você tem todos esses controles. Então, pensando no modelo que quando você passa o lastex no punho da manga, vai ficar legal e aqui vai sobrar legal, ok. Mas se você vai querer essa manga bem ampla mesmo e quando você passar o lastex não vai ficar apertadinho, aí seria interessante separar, entendeu? A Rachelle falou, eu esculhambei minha facilita fazendo um vestido no lastex. Ai, vocês são maravilhosas. Depois ela viu que tem essa máquina de lastex. É por isso que eu falo, gente, quando a gente fala de uma coisa que as pessoas me perguntam muito, elas acham que é má vontade minha de falar. Porque se você bate o martelo pra uma coisa, é aquilo que a gente tava falando pra malha em outras lives. Se você fala, pra você fazer malha é X% de encolha que você tem que tirar, não é verdade, porque cada malha vai te pedir uma proporção, né? Porque cada malha estica de um jeito. A mesma coisa é o lastex, como que é o visual dele? Eu quero... Qual o tecido? Tem tecido também que você passa o lastex e ele desaparece, que ele é muito fininho,
muito levinho, vocês entendem? Que cada momento ali a gente tem que pensar, né? Diante de cada situações que é proposta pra gente, a gente tem que tomar uma solução ali, com relação a proporções, com relação a folgas. Lembra quando a gente fala também de folga? Como que eu coloco uma folga em tal roupa? Bem, qual o visual que você quer que essa roupa vai ter? Qual o tecido que você quer que essa roupa, que você vai construir essa roupa? Eu posso pensar numa folga de um chiffon igualzinho eu penso numa tricoline? Não posso. O chiffon, se você ficar apertado, ele esgarça. Então a gente tem que todo um cuidado, é muito mais além de quanto de... Ó, pra blusa coloca X, pra isso coloca Y. Como assim, gente? Se cada blusa vai ter um visual, a gente quer um visual diferente, a gente vai usar um tecido diferente, então a gente tem que ter esse bom senso, né? Vai ficar gravada, tá? Pois é, gente, agora pra mim não tá travando mais, graças a Deus, bora lá. Mas enfim, né, já dei aqui altas dicas aqui pra vocês. Então, beleza, vamos continuar aqui. Como eu disse, esse vestido é um vestido bem bobo. Então, ele vai ter essa manga, ele tem um recorte bem próximo aqui à cava, ó, que vem o babado. Vocês podem até perceber aqui, olha só, que o babado quase que vai pra cima da manga, né? E ele sai da linha do busto. Então, se o seio tá aqui, ele não passa no seio, ele vem bem antes, tá? Esse olhar também te ajuda a criar, interpretar um modelo. Porque se você fica querendo interpretar um modelo sem pensar na proposta, também você pode errar. Então, pensa aí, ele não tá, né, ele não tá em cima do seio, ele passa antes do seio. Então, tem um recorte aqui. E aí, tem esse recorte redondinho, que, se você reparar, um babado sobrepõe o outro, né? Ali no ombro. Então, esse recorte aqui, ele não é um recorte largo, não. Ele é estreito, tá? E depois ele tem um decote aqui. Então, bora lá. Deixa eu voltar aqui pro tamanho maior, pra vocês verem como eu marquei, ó. Então, eu marquei aqui é o degolo, tá? Essa parte aqui é o degolo. Aqui é o recorte, que vai vir um babadinho aqui. E aqui é o recorte da lateral, tá? Então, ele tem ele tem uma lateral, o meio e uma pala, tá? Então, o corpinho tem 3 partes no corpinho. A saia tem 2 partes, que é a saia principal e o barrado. E a manga também pode ter, como a gente falou, ou 2 partes ou ser inteira. Retornando, se você vai fazer uma peça só, não precisa recortar não, tá? Ah, sim, Karen, sim. Sim, a gente tinha programado moda inverno e moda verão, né? Sim, quando chegar ou rodar o verão, a gente vai fazer verão. Aí aqui, ó, você pode trabalhar uma única folha ou 2 folhas, se caso for na indústria, tá? Se você for fazer essa roupa aí na indústria, lembrando qual que é o pensamento da indústria? Produção, facção, não marca isso aqui na mão. São esses cuidados aí que a gente tem que tomar. Vocês acreditam que às vezes, olha só, um dos pontos fortes de uma modelista é ela pensar na costura. A gente não pode pensar só na, tipo, né? Vou fazer a modelagem, tá bonita a modelagem, olha só, não tá dando defeito, porque eu sou profissa, minha modelagem é linda, todo mundo gosta, só que ela encrenca lá na hora da facção fazer. A facção, nossa, esse acabamento tá muito difícil. Isso também é um ponto forte de uma modelista. Ela pensar muito lá no acabamento dessa roupa. Como essa roupa vai ser construída, como essa roupa vai ser feita. Pouco tempo atrás eu pus um post para vocês de como que eu faço pregas bem profundas na indústria, que a gente faz ela vazada, que aí a costureira não precisa marcar. Ela vem, costura e só.
Claro, gente, que eu dou pra vocês uma dica, né? Eu não construí a modelagem pra vocês, eu dei uma dica de como que eu faço, mas tem muito mais. A gente calcula a prega, uma para poder sobrepor a outra, para quando vir o rabinho da prega, prender na outra, a gente dá pequenos retrocessos que segura essa prega. São vários outros detalhes que eu não falei lá. Só que um ponto me chamou a atenção foi que uma pessoa chegou e falou assim: nossa, mas na indústria isso não dá certo, porque o cortador vai achar ruim. Só que acredite que não. Não são esse tipo de coisa que atrapalha o corte. Uma coisa que atrapalha o corte, que um cortador reclama, ele não reclama de fazer as quininhas, porque quando ele faz uma quininha, ele vai reto, sobrou aquilo lá, ele dá uma tirada grosseira, depois ele vem, passa pra cá e passa pra cá a máquina, e ele faz. Pelo menos assim, gente, eu trabalho com cortadores assim, né? Eu já trabalhei com vários e todos eles muito bons. Eu nunca tive um cortador que reclamou de um corte difícil de fazer. Só que tem uma coisa, que por isso que eu lembrei disso para falar para vocês. Uma outra coisa muito importante também que a gente pensa. Olha que legal. Então, além da modelista ela pensar no acabamento, ela tem que pensar no encaixe desse mapa. Eu ainda não falei para você sobre o que é mapa de corte, né? Eu falei do infesto, mas existe uma outra coisa que é muito legal, que é o mapa. E o cortador, ele também recebe muita gratificação da empresa quando ele consegue economizar no mapa. Tem marcas, né, que elas bonificam o cortador quando ele é um cortador que ele consegue melhorar o consumo da peça. Por exemplo, como assim? Eu tô falando de uns assuntos que não deveria falar, né? Nós estamos falando de interpretação de modelo aqui, eu tô falando de outros assuntos. Pode continuar? Ou vocês querem que eu vou direto pra modelagem sem falar desses detalhes da indústria? Conta aqui pra mim, porque eu não quero também ficar enchendo vocês aqui com assunto que vocês não estão interessadas. Conta pra mim. Pode? Pode mesmo? Então tá. E eu vou tomar uma água aqui enquanto vocês falam. Eu vou contar pra vocês uma curiosidade muito legal, que isso também valoriza muito a gente como modelista e a gente fica muito corégora do cortador. Eu, assim, sempre mantive uma boa amizade, tanto com as minhas pilotistas como com os cortadores, sempre. Porque são elos, né? A gente fala que a gente é uma equipe, um elo. Então eu seguro na mão, eu tô no meio, a modelista, e aqui do lado tá o cortador e aqui tá a pilotista. A gente é um elo. Então a gente precisa, né, dessa cumplicidade, um ajudando o outro. O que acontece? Quando você corta um piloto, quando o cortador, você manda a peça piloto pro cortador cortar. Ele cortou a peça piloto, ele vai e faz uma média do consumo daquele piloto. Por exemplo, esse vestido aqui. Se a gente que trabalha no sob medida, eu falo assim, né? A maioria de vocês, eu não trabalho no sob medida, mas a maioria de vocês trabalham sob medida. Como é que vocês vão calcular o consumo desse vestido? Vocês vão pegar a altura do vestido mais a altura da manga, né? Vocês vão ver essa roda, não vai ser uma roda muito, eu vou pegar a largura do tecido mesmo e vou pôr o corpo em cima, a saia embaixo e vou tirar a altura da manga. Então, se esse vestido aqui for ter lá 1,30 m, mais uns 80 centímetros, mais ou menos, né? Então, vai dar 2,10 m, 2 metros. Aí você põe para mais 2,5 m. Aí você vai lá e vai comprar não, mas ainda tem uns babadinhos. Então você vai comprar uns 2,5 para 3 metros para você não ter risco dessa roupa ficar faltando tecido, né? Porque você vai calcular a altura do vestido, mais a altura da manga, mais os babadinhos, mais os acabamentos. Então a gente sempre joga para mais. Beleza. Aí o cortador lá não trabalha assim. Ele pega esse molde aqui e tenta encaixar ele o melhor possível para gastar o menos de tecido possível.
Aí vamos supor que esse vestido lá na indústria, ele deu, enquanto o nosso aqui tá dando 2,5, 30, lá na indústria ele deu 2 metros. Aí ele coloca lá, ele coloca num sistema ou numa ficha, de alguma forma que o dono da empresa fique sabendo que aquela roupa tá gastando 2 metros, um exemplo, tá? Aí o que acontece? O dono da empresa foi lá e calculou, eu vou fazer 200 peças dessa. Então ele compra de tecido 200 vezes 2. Então ele vai comprar 400 metros para fazer 200 vestidos. Tá? Eu tô dando exemplos, beleza. Só que aí o cortador foi lá, na hora que ele ampliou e tudo, fez a produção, ele criou um mapa de corte, que eu vou fazer um post pra você sobre mapa de corte, o que é. E ele abaixou o consumo desse vestido para 1,80 m. E o que antes ia dar 200 vestidos, rendeu mais 5. Então ele deu 5 vestidos a mais de produção para aquela previsão daquela fábrica. O dono da empresa, ele gratifica esse cortador quando ele tem essa habilidade de fazer isso. Aí entra um outro ponto de nós modelistas. Quanto mais a gente ajuda esse encaixe desse mapa, também é melhor. Para a indústria, para o cortador, quando ele pega um mapa que de ruim encaixe, ele vai ter, né, maior perda de tecido. Quando ele acha um molde que encaixa melhor, ele vai ter mais ganho. Então isso também é uma coisa que a gente trabalha quando a gente está modelando. Às vezes a gente pega um molde muito esquisito, por exemplo, eu já peguei molde de jabô gigantesco. Aí o que eu fazia? Eu criava uma forma de jogar um jabô dentro do outro. Então eu conseguia pegar, o jabô sair sem buraco. Ou, por exemplo, eu colocava recortes no jabô, no ombro, para mim conseguir melhor encaixe. Então, assim, pequenas sacadas que você vai pegando mesmo com a experiência mesmo, só que você acaba se ajudando muito a empresa que você trabalha, os profissionais que trabalham do seu lado, entendeu? É bem legal. Sim, Flávia, exatamente no CAD também tem hora que o mapa fica horrível, mesmo no CAD. Então, bora lá. Entendemos aqui, né, como é que vai ficar a nossa modelagem. Beleza, agora vamos para criação da modelagem. Ó, básico frente aqui. Básico frente, medidas lançadas, pronto. Comprimento do vestido pronto. Quanto que eu quero esse vestido pronto? X. Esse vestido aqui, a gente nem precisa colocar... Eu posso até colocar, se eu quiser aqui, a altura de quadril, medida de quadril, só pra me ter uma noção de quanto que ele vai ficar aqui larguinho, mas de fato nem teria tanta necessidade não. O que eu vou fazer aqui? Esse meu vestido, ele é franzido, então eu particularmente, eu não preciso que esse meu vestido fique acinturado. Uma coisa muito interessante é que ele é gola alta. Mesmo ele tendo franzido, mesmo ele tendo... Olha só, isso é muito importante. A pessoa acha, meu vestido tem franzido na cintura, eu ponho o elástico e não preciso pôr zíper. Só que o que acontece? Pensa você vestindo esse vestido, você joga ele por cima. Aí esse vestido vai passar essa manga em você e é um vestido chato de vestir. Enfim, talvez tenha elastano, talvez não, você vem, vamos supor, né? Você não quer colocar zíper. O que você faz? Você vem aqui nas costas, ó, na parte das costas dele e coloca uma gota bem baixa. Não sei se vocês já viram isso. Uma fendona aqui nas costas, bem baixona mesmo, que aí também facilita entrar. A gente usa muito isso em macacão, porque a gente gosta que o macacão tenha bastante conforto, ainda mais que é um gancho, né? Mas o que acontece? Eu fico imaginando eu vestindo esse vestido que tem manga, eu quero vesti-la assim e eu quero passar a mão aqui. E depois eu venho e abotoo ele aqui, certo? Aí tudo bem. Aí fechou. Nessa proposta, sim, eu posso imaginar um elástico nessa cintura. Qual que é o segredo do elástico? O segredo do elástico é que essa cintura tem que passar no
quadril. Então, se eu vou vestir essa saia, ó, puxei a saia, passou no quadril, essa cintura, então eu tenho que tomar esse cuidado que Gostou? A Márcia falou assim, nossa, alto nível de informação. Tem hora que eu acho que eu dou uma exagerada, né? Eu falo coisas pra vocês, não sei se vocês estão entendendo. Porque eu realmente, às vezes, eu venho aqui, vem as ideias, eu venho tudo, porque é aquilo que eu falo pra vocês. Quando eu tô construindo uma modelagem, eu penso em tanta coisa. É mesmo, Rachele. A Rachele tá falando que ela usa esse fendão em tudo. Eu também gosto, principalmente macacão, porque a gente... Gente, tem... Principalmente macacão com elástico, né? A gente faz o macacão com elástico, mas a gente bota um fendão nele. Mas voltando aqui, vocês estão vendo que eu tô chiando? Eu tenho asma. Tô meio chiando. Mas o que eu queria falar pra vocês? A gente tem que pensar na construção do vestido, né? Ai, que bom que vocês estão entendendo. Fico feliz. Ai, que bom. Que bom, que eu falo demais, né? Falo muita coisa. Mas o que acontece? Eu fico imaginando, né? Aí eu tô vestindo esse vestido, passou na minha cintura, no meu quadril. Agora eu passei a mão. Aí, ok. Eu vou pôr elástico nessa cintura. Tá tudo certo. Que bom, meus amores. Não, fico muito feliz. Fico muito feliz que vocês gostam. Porque a gente faz uma live rica, né? É muito gostoso a gente, pelo menos eu, quando eu assisto uma live e ela é rica, eu fico assim, né? Nossa, que bacana. Eu não perdi meu tempo. Eu gosto disso. Eu trago vocês pra cá, vocês me dão todo esse, né? Essa troca e eu dou um conteúdo. Isso é muito gostoso. Aí, olha só. Com base nisso, o que a gente precisa? A gente precisa que a medida dessa cintura seja, no mínimo, a medida do nosso quadril. Então, a gente vai pegar a quarta parte do nosso quadril e vai colocar essa medida aqui na cintura. Tá? Não importa qual seja, a gente vai colocar a quarta parte do quadril na cintura. Vocês já entenderam o porquê, né? Por que a gente tá colocando na cintura o valor da quarta parte, né? Não é? A gente sente, nossa, foi top. Não... E eu quero ficar ao vivo, porque eu quero comentar. Muito gostoso, gente. Bora descer todo mundo ao vivo que tá assistindo aí depois. Tem live minha que tem 5.000 visualizações, gente. Bora vir ao vivo. Já pensou bater 1.000 visualizações? Nossa, se eu bater 1.000 visualizações, eu faço um sorteio aqui pra vocês. 1.000 visualizações ao vivo. Bora lá. Aí, ó. Aqui, quarta parte de quadril. O que eu faço nessa saia aqui? Eu posso fazer ela uma saia, um leve vasê. Porque esse franzido vai ficar leve. E é leve mesmo. Só que antes de eu terminar a saia aqui, eu vou pra blusa primeiro. Então, ao invés dessa minha blusa ela ter esse inclinadinho, ela vai ficar quase que reta. Ou até menos, né? Ela vai ficar... O que ficar lateral aqui com relação à sua quarta parte de busto é isso mesmo. Aqui a gente tem um recorte, então a gente já vai desenhar aqui o recorte aqui, como é que a gente quer ele, se vai ser reto, se vai ser meio inclinado, a gente faz do jeito que a gente quiser ali. E aí a gente já cria aqui o decotinho é carequinho, um decotinho alto, não precisa preocupar muito. Desenha também aqui a pala, essa medida aqui a gente tira na gente mesmo, olha, eu quero essa pala aqui, não, eu quero mais assim. A gente vem aqui pelo desenho, ó, olha ali, ó, o seio tá aqui, o babado tá mais ou menos no rumo do bico do seio. Então, o recorte tá mais ou menos aqui. Aí eu consigo medir daqui até o meu degolo quanto que tem. Aí eu acho a medida e consigo fazer igualzinho. Eu não preciso ficar... inventar essa medida. Eu vou lá pelo modelo e imagino, ó, se o babado tá aqui, o babado tem mais ou menos uns 4, 5, o recorte tá aqui. Daqui até o meu degolo tem X. Tá vendo como é que é bom você ter uma base? Se você não tivesse base, né? Primeiro você ia ter que ter criado isso tudo pra você fazer esse vestido, mas enfim. Aí você colocou aqui a altura que você quer e aí você fez o redondinho dela aqui, ligando lá no ombro, tá? Aí, o que acontece com esse correção da cava aqui?
Como a gente tem essa cintura franzida, a gente pode pegar essa correção de cava e jogar ela na cintura, tá? E simplesmente corrigir a cava, abrir a cintura vai ficar mais franzida. Só que se eu não quiser, inclusive eu acho que esse franzidinho aqui tá bem levinho. Olha só como o franzidinho da parte de cima tá bem mais leve do que a parte de baixo, né? Mas enfim, você pode escolher. Na verdade, eu vou te ser bem sincera, eu faria a correção e jogaria pra cintura. Por quê? Porque a minha cintura é grossa. Então, a minha cintura em comparação ao meu quadril é pouca diferença. O meu franzido ia ficar tão besta, um franzidinho tão bobagem, que quase não ia aparecer. Então, pra mim, seria mais interessante eu aumentar mais esse franzido. Mas, sua cintura é muito fina, então, pra você não tem necessidade, vai ficar mais franzido. Então, você pode ou vir com esse franzido e morrer aqui, e criar nesse recorte aqui, você já limpa a correção, tá tudo certo, tá? Ou você pode vir, ó, antes de criar esse recorte aqui, você vem aqui, ó, faz a correção normal igual você já sabe e abre ela aqui. Depois que você fechar a correção e tudo, que você vem e cria o recorte que vai ter aqui. Porque esse recorte, vocês lembram que é um recorte só para encaixar o babadinho? Então ele é só um visual. Então você pode vir depois desse molde corrigido aqui, bem depois, que você vem e põe um recorte por cima. Então o molde já tá corrigido, já abriu mais franzido aqui pra cintura, já tá tudo certo. Agora você vem e recorta, entendeu? Bem simples assim. Ou, igual eu falei pra vocês, ou você morre aqui no recorte, né? No recorte que você já ia fazer aqui, ó. Então já tem um recorte aqui, você vem e morre a correção no recorte. Pronto, aí já ficou o franzido aqui, já tá passando no quadril, tá tudo certo, porque você já pensou nisso antes, não corre o risco, né? Aqui lá no vestido, é nítido que a cintura da saia tem mais franzido que a parte de cima. Se isso acontecer, o que você tem que fazer antes de você passar o elástico? Primeiro você tem que passar um lastex na saia de baixo, né? Da cintura da saia. Aí depois você vai unir a saia com o corpinho, costurar e pôr o elástico. Porque aí você vai ter uma saia de baixo mais franzida que a saia de cima, do que o corpinho. Tá tudo certo, tá? Nesse caso aqui, você pode vir e acrescentar mais, o tanto que você quiser. Eu colocaria a metade, ou até menos da metade, que eu acho que ia ficar muito franzido, né? Eu colocaria bem pouco, assim, não ia querer isso trem muito franzido, não. Lembrando que cada caso é caso, eu tô falando aqui de mim, mas você aí faz como você quiser, tá? Aí você pode descer a sua saia reta, se você quiser, ou você pode também fazer a sua saia um leve vazê. Você pode fazer um leve vazê nela, principalmente se o franzido tiver muito pouco. Se você estiver trabalhando com uma saia franzida, bem sutilzinho franzido, não é uma coisa muito franzida, você pode criar mais roda embaixo fazendo um evasê. Agora, se você já está trabalhando com uma saia com muita roda, muito franzido em cima, você pode descer ela reta, porque só de afunilar em cima, ela já cria o evasê. Mas isso também é gosto. Eu prefiro fazer um leve evasêzinho, sabe? Eu aumentaria aqui um pouquinho só a mais, talvez uns 5, não muito, e criaria um leve evasêzinho nela. Bem levinho, nem que seja uns 3 centímetros, mas eu criaria um evasêzinho. Lembrando aqui que a gente tem que descontar o nosso babado, tá? Nosso barrado. Então, se o nosso barrado for ter 20, esse barrado é um barrado de 25 pra cima. Aí você desconta ele aqui, ó. E lembra que a sua saia é do barrado pra cima, tá? E aí você dá aquele leve subidinha na lateral, ó, que faz toda a diferença na saia vazia, tá bom? E aí você cria aqui uma sainha leve vazia. Deixa eu trocar aqui a minha... Eu acho que fica mais bonitinha, sabe? É uns detalhinhos.
Agora, eu tô fazendo uma saia igual eu mesmo já vi. Tipo, uma saia com muito franzido. Aí é bobagem, né? A saia já tem um tantãozão de franzido. Aí a gente não precisa exagerar tanto. Pode deixar ela reta, que dá certo, tá bom? É isso que eu... Pera. Pode só franzir a saia sem pôr elástico na parte de baixo e só colocar elástico quando junta com a parte de cima? É isso que eu tô falando. Você passa um lastex na saia de baixo. No caso, o lastex é só pra franzir. Se você quiser franzir na mão, também pode. Você passa o franzidinho, ponto de franzir na saia de baixo. É porque a cabeça da gente vai lá na indústria, né? E na indústria ninguém fica ali puxando franzido na mão. Vai tudo no lastex. Aí você coloca uma com a outra, a saia vai ficar mais franzida que o corpinho, aí você passa a reta e depois você põe o elástico. Foi exatamente isso que eu falei, tá? Qual tecido usaria para esse vestido? Nossa, esse vestido assim, N tecidos fluidozinhos. Eu não consigo imaginar esse vestido num tecido que não seja natural. Então eu imaginaria assim, tecidos mais algodão, né? A viscose também ela respira. Mas tem tecido que não respira, né? Igual, eu gosto muito do crepe, mas o crepe não respira muito, né? Um vestido desse de manga, não sei. Mas dá pra fazer em vários tecidos. Obrigada, amore. Ai, que bom. Tá? Então, seria tecidos assim, de fibras naturais, tá, gente? Que eu imagino fazer esse vestido. Esse vestido dá certo em uma gama de tecido, né? Lese, ele ia ficar uma gracinha, né? Deixa eu ver aqui a foto dele aqui pra gente conseguir dar uma ideia, assim. Ele é uma tricoline, né? Uma tricoline que ele foi feito. Mas dá pra fazer ele numa lese também, dá pra fazer ele num viscolinho, né? O pessoal gosta muito do viscolinho, né? Viscose, a viscose, igual eu falei, né? A viscose também fica linda. São vários tecidos aí que vai ficar mara. Eu, assim, eu gosto do crepe, mas eu gosto do crepe pra blusa. O vestido, eu acho que fica muito... esse tecidinho que eu tô com ele aqui, ele é uma viscosinha. É porque a viscose também tem muitas gramaturas. Eu ia falar que não é não, mas ele é uma viscose. Mas aí, fechou, né? Fechou aqui, então. Agora aqui você vai fazer a Maria, né? Fazer um retângulo. Não precisa de mais nada do que o retângulo, né? Aqui, se aqui tiver, exemplo, se aqui tiver 60 centímetros, a Maria vai ter que ter 1,20 m para ela dar um franzidinho ali bom, entendeu? Vai dar um bom franzidinho. Ah, mas eu acho que eu quero só um leve franzidinho aqui. Aí, ao invés de você pôr o dobro, você coloca metade. Então, vai ficar com 90 centímetros, tá? Aí vai dar um franzidinho bem levinho. Se você quer um franzidinho bom, você põe o dobro. Eita, para. Ai, a cabeça bugou aqui agora, pera. Se você quer um franzidinho, um leve franzidinho, você coloca metade. Aí fica só um leve franzidinho. Se você quer um franzidinho bom, você coloca o dobro, que aí ele fica aquele franzidinho bom. Se você quiser muito franzido, aí você tem que colocar o dobro e muito mais, né? Que aí ele fica um franzidinho bem, bem cheinho, tá? A Gislene tá falando que parece aquele que eu tava com ele, né? Aquele vinho. Inclusive, eu vou mostrar mais detalhes deles pra vocês em breve. Aquele lá, ele é um tecido mais grosso, bem grosso, né? Eu esqueci agora qual que é o tecido. A gente falou dele outro dia, mas a cabeça, gente... Pensa uma pessoa que trabalhou hoje, né? Minha cabeça já tá bugando já. Todo viscolinho encolhe? Menina, eu não sei se todo, mas a maioria sim. Eu não sei se todo viscolinho encolhe, não sei te falar. Falar assim, nossa, eu já tive experiência. Não tenho pra me te afirmar, sabe? Mas então é isso, viu, gente? A faixa aqui pra você franzir. Aqui também a gente já conversou.
Aqui na frente, só essa correção. Lembrando de descer a cava, né? Quando a gente corrige, a gente desce a cava. As costas, eu imagino que seja a mesma coisa da frente, tá? Não muda muita coisa, não. A saia aqui você pode repetir. Fazer frente e costas iguais, tá? Pode fazer. Agora aqui no corpinho costas, eu imagino que ele tenha essa pala aqui, aí ela vai ser mais alta, né? Vamos supor aqui, ó. Aí aqui nas costas aqui, ele vem também, né, com esse recorte. E aqui, talvez a pala vai ser mais alta, ao invés de ser uma pala tão baixa, igual na frente, né? Pode seguir a mesma história lá da frente. E depois vem a saia franzino aqui, tá? Aí, pra gente poder criar as costas, é a mesma coisa também, não tem muito segredo. A saia é a mesma, tá? Aqui nas costas, aqui, básico, costas, né? Mesma medida aqui, quarta parte de quadril, reto. Mesmo valor que desceu aqui, desce aqui também. Mesmas medidinhas que você colocou aqui, ó. As mesmas você coloca aqui. O tanto que você saiu no decote, você sai. A mesma medida que você colocou aqui. A mesma que você colocou aqui, pra todo mundo casar, tá? Aí você liga aqui embaixo. Aqui você faz assim. Aqui nas costas eu gosto de dar uma leve subidinha aqui no meio costa, ó. Pra tirar os papinhos que pode dar nas costas aqui. Aqui você coloca uma fenda, igual a gente falou. Aqui nas costas aqui, se porventura a sua cava sobra, se acontece isso da sua cava sobrar, como essa peça aqui ela é franzidinha, né? Eu também faria assim, corrigiria ela aqui e jogaria, aproveitaria para jogar mais franzidinho nela também. No meu caso, sim, né? Eu abriria ela aqui assim, ó, aproveitaria e abriria franzidinha aqui. Mas se não, se no meu caso isso não acontecesse, se eu não precisasse, eu posso vir aqui e fazer isso aqui também, ó. Eu aproveito esse recorte aqui e faço essa correção morrendo aqui no recorte. Eu faço muito isso, sabe? Se eu tiver, por exemplo, se eu vou fazer uma camisa, um exemplo aqui é o ombro, ó. Aqui é uma camisa, aqui é a cava. E ela tem uma pala aqui, eu já aproveito e já faço a correção de cava aqui na pala. Entendeu? Ó, tá dando pra ver não. Eu faço a correção de cava aqui na pala, ó. Que aí eu já tiro a correção da cava, porque o nosso corpo, ele precisa, né? Tem hora que dá uma sobra de tecido aqui. Nem sempre, viu, gente? Ah, minha roupa não dá, não precisa. Não se frustre, não desespere, não fique louca. Se a sua roupa não dá correção na cava, não faça. É só se precisar. Aí você pode vir aqui, ó, aproveita, morre ela aqui, depois que você cortar aqui, porque isso aqui vai desmembrar, isso aqui é uma parte, isso aqui é outra. Aí depois que você fechar a correção, você vem e cria o recorte. Também dá. E é só. Fez o corpinho costa, fez o corpinho frente. A saia você pode usar a mesma saia pra frente e pras costas. Tudo certo. Agora a manga. Como que a gente vai fazer essa manga? Vamos na manga? Deixa eu ver onde eu vou pôr ela. Vou pôr ela aqui. Vou tirar aqui o desenho aqui. Vou pôr a manga aqui. A manga, vocês vão... Deixa eu pôr mais pertinho. A subidinha aqui no meio costa pode colocar de 2. Pode colocar 2 centímetros que atende muitos corpos. O que acontece? Você tá aqui com uma básico de manga. O que a gente faz antes de fazer a manga? A gente tira a medida da cava frente e cava costa. Só depois do molde pronto, tá? E aí a gente confere a cabeça do básico se tá igual. Se tiver igual, ótimo. Se não, às vezes você vai precisar aumentar um pouquinho. Se aumenta um pouquinho aqui na largura, sobe um pouquinho a cabeça se precisar. Refaz a sua manga até ela chegar na medida da cabeça lá da sua peça. Quando a peça tem franzido, não precisa colocar os 2 centímetros não, porque você vai abrir a sua manga aqui para colocar franzido, tá?
E aí o que acontece? Você desce essa manga reta mesmo, porque ela é uma manga que ela vai ter o recorte, ela vai ter franzida e tal. O que você pode fazer aqui? Você pode cortar a sua manga aqui no meio, só isso, e espaçar ela, separar ela aqui, caminhar com ela aqui, ó. Aí ela vem pra cá, ó, ganhando mais, ganhando mais tecido aqui no meio. Esse tecido vai fazer duas frentes, ele vai fazer o franzido na cabeça e ele vai fazer mais volume aqui embaixo. Se a gente for recortar essa manga, a gente vai recortar, né? Deixar a parte de baixo recortada. Se eu quiser essa parte de baixo com mais volume, ao invés de eu fazer ela reta, eu posso até vir aqui nela reta, se for mais fácil para mim, cortar ela e abrir, ou simplesmente eu faço ela né, com um leve efeito assim de godê, tá vendo? Que aí eu mantenho essa parte de baixo aqui mais volumosa. Só que essa medida aqui tem que ser a mesma dessa, tá? Aí você pode usar aquele truque que eu ensinei, de colocar aqui a manga aqui maior a costura e aqui menos, e depois você fazer o tunic direto. E passar o elástico. Se você quiser lastex, você pode passar o lastex também. Mas é super simples assim. Aqui você coloca o pique de frente e pronto. Olha que molde fácil. Acabou! Por isso que eu fiquei conversando borracha com vocês, porque eu sabia que esse molde era um molde muito facinho de fazer. Sabe uma coisa legal que tem acontecido? Eu tenho visto algumas pessoas testando a modelagem da live no TNT. Mas, Paula, pode fazer roupa no TNT? Pode? A gente não tá fazendo roupa, tá? O TNT não é pra você fazer roupa. O TNT é pra você fazer teste, a gente chama de protótipo. O que é isso? Isso é simplesmente um teste pra você ver como é que tá, se ficou legal, se funciona. Ah, os babadinhos são tirinhas, tá? Não tem segredo nenhum os babadinhos. O que você vai fazer pra você tirar os babadinhos? Você vai tirar a medida, ó. Você vai tirar a medida aqui do decote. Então, se você tirou a medida aqui, deu 20, você tem que considerar 40, porque duplica, né? Aí você tira, aqui deu 40, então você também vai fazer ele, por exemplo, o dobro para ele dar um franzidinho bom, entendeu? Ou um pouco menos para ele dar um franzidinho mais levinho. E aí você vai ver ali o tanto de franzidinho que você quer, tá? Lembrando que quanto mais medida você colocar, quanto maior esse babadinho, mais franzido, mais repolhudinho ele vai ficando. Então, se você quer ele com leve franzido, você coloca menos tecido. Se você quiser ele com... Eu sempre trabalho assim com o dobro, que eu acho que dá um franzido bem bom, bem bonito. Vem, Paula Oliveira. Ó, tem outra Paula Oliveira 967. Bora ser profissa. Bora ser profissa. Se você vê minhas profissas, minha filha, você cai dura de ver os trabalhos das minhas profissas. Mas o pessoal falando aí que pode fazer no algodão cru. Pode. Só que o algodão cru, pelo menos eu compro ele no retalho. Ele me sai a uns R$7 o metro. E ele tem uma largura boa. A largura dele eu não sei se é 1,60 ou 1,80. Ele é bem largão. R$7 o metro, mas eu compro ele no quilo e ele todo amarrotado, todo sujo. Aí eu chego aqui, lavo, passo, enfim. Se eu comprar ele direto no rolo, ele sai a R$10, R$12 o metro. O TNT custa R$1,80. E aí? Qual que você acha que compensa mais? Né? Não tem mais vaga, tá? Acabou-se as vagas do Profissa. Quando eu abrir turma, eu falo pra vocês o preço, eu falo tudo, tá? Mas vocês entenderam que o TNT, ele não é pra fazer roupa. O TNT é pra gente testar, né? Ah lá, a Ferraz falou que comprou
R$ 11 o metro. Tem uma largura dupla de 2 metros. Isso. Exatamente. Então, comprou na 25 de março. Pois é. Olá, a outra falou que lá onde ela mora é R$ 3,50. Mulher, onde é que você mora? Depois você olha o frete que você vai comprar pra mim, ué. Às vezes compensa, né? Lençol velho. Isso. R$ 3,50 o TNT. Eu acho que é o TNT que ela tá falando, que ela pôs uma carinha de choro. Não, pra fazer roupão não precisa de correção de cava, não, porque o roupão nem cava tem. Voltando lá. Ai, TNT, né? O TNT é muito mais barato, então você vai lá, faz e pronto. Né? Você vai lá, faz e pronto, né? Então, não é roupa, não é pra você vestir a roupa, é pra você testar. Ah, mas isso não é realmente, o TNT não tem caimento, mas não é caimento que a gente tá querendo ver aqui, a gente tá querendo ver se funciona, se dá certo, se realmente o que a Paula fala aqui realmente funciona. É isso que a gente tem que fazer, né, pra gente poder ver. Porque o que acontece, gente? Depois que você memorizou, fotografou uma coisa, acabou, você não esquece nunca mais. Quantas vezes eu fico assim, gente, como é que faz esse modelo? Aí eu lembro que eu fiz um modelo parecido com esse. Aí eu vou lá na minha memória, sabe? Não tem coisa mais poderosa do que a nossa memória. Não é para pilotagem. Nós não estamos falando de pilotar, nós estamos falando de teste, de protótipo. Não é piloto. A piloto, gente, não existe piloto no TNT. Isso não existe, não é pilotagem. É teste, tá? Teste. Vamos lá, vamos separar isso pra gente não entender errado e chegar na fábrica que a gente trabalha. Olha, vamos fazer nossas pilotos todas no TNT? O pessoal vai te matar. O pessoal vai te matar se você chegar lá e propor dentro da indústria fazer pilotagem dentro do TNT. Isso não existe, meus amores. A gente tá falando de teste. Por exemplo, tô aprendendo aqui, vou fazer um modelo X. Eu vi um modelo muito doidão. Como é que será que funciona isso? Eu vou testar aqui a modelagem, agora eu quero ver se funciona. Eu tô aprendendo. Então eu vou lá, vou cortar no TNT pra me ver, pra me testar. Vocês são ótima. Ai. Ah lá, tá vendo? A Sandra falou que fez um TNT, a blusa ficou toda errada. Já pensou se tivesse feito um tecido principal? Nossa, por isso, entendeu? Por isso que eu falo, não é pilotagem. Piloto a gente faz na indústria no tecido igual, não pode nem ser outro. Se a pessoa chega lá e fala assim, nós vamos fazer uma peça aqui, piloto no tecido, mas a gente vai produzir no outro. E eu não aceito. Eu falei, não, piloto tem que ser feito no tecido correto, aí. Pra gente, aí sim agora a gente tá vendo o caimento, a gente tá vendo a roupa comportando no corpo, a gente tá vendo o visual da roupa. Como é que eu vou saber se aquele tecido... Sabe o que já aconteceu comigo? Eu fiz uma família inteira. Tinha vestido, blusa. Eu tinha 2 vestidos, um midi e um curto, uma blusa e uma saia. Uma saia longa e 2 vestidos, um midi e um curto. Vocês sabem o que é família? Me fala aí que depois eu conto pra vocês num outro momento. E aí eu fiz num tecido. Nossa, ficou tudo maravilhoso. As peças fluidas, lindas. A gente fez mangão, a gente fez babado. As peças ficaram lindas. Beleza. Aí, cortou no tecido, ficou top. Vendeu tudo. Agora a gente tem que repetir, não tem o tecido. Aí chegaram com tecido, um tecido fininho, levinho, que não tinha nada a ver com o outro tecido que a gente tinha trabalhado. E eles, mandaram bala lá, cortaram. Quando eu vi as roupas, eu falei assim, gente, mas que roupa murcha. A roupa ficou murcha. Por quê? Porque um era um tecido com mais
né, mais imponente, o tecido tinha mais corpo, o outro era um tecido, um trem assim, sei lá, nem sei descrever o tecido de tão leve que ele era esquisito. Não é a mesma coisa, então não dá pra você fazer uma piloto no tecido, outro tecido, sem ser o tecido principal. Quando eu falo aqui, gente, testa no TNT não é peça piloto, tá? Vou falar isso aqui, vou ter que frisar isso muito lá nos stories, porque eu não quero que vocês façam confusão. Né? Senão depois, Paula fica falando pra gente fazer peça piloto no TNT. Uai, gente, isso não existe. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. É. Isso, são vários modelos do mesmo tecido. Exatamente. É quando eles pegam uma estampa, por exemplo. Aí eles fazem uma família daquela estampa. Aí corta calça com top, um conjunto, uma saia, uma blusa, 2 vestidos. Aí vira uma família, um shortinho e X peças, aí vira uma família daquele tecido, entendeu? É isso mesmo. Que? Gente, deixa eu ver aqui as perguntinhas de vocês aqui. Isso. Isso. Qual tecido eu indico para forro? Quais os melhores tecidos para forro, gente? Tecidos geralmente conversam com o tecido principal. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um tecido plano, seria interessante você forrar sua roupa também com tecido plano. A gente na indústria usava muito um tecido que a gente chamava de seda aia. É um tecido plano, tinha um leve confortinho, tinha outros que tinha elastano. Então, quando a gente estava trabalhando com tecido plano com elastano, usava seda aia com elastano. Quando a gente estava trabalhando com tecido sem elastano, usava seda aia com conforto. Que ela tem um confortinho, mas ela não tinha elastano igual a outra. Quando a gente estava trabalhando com tecidos, por exemplo, né, lese, a gente forrava com voal. Quando a gente estava trabalhando com couro, a gente usava bailarina, que é tipo uma elanquinha, mas bem fininha mesmo. Tinha alguns outros tecidos que a gente usava malha light, que é uma malha bem fininha também, uma malhinha bem gostosinha, friazinha. Nossa, muito boa essa malha para forro. Agora a gente usa também muito cetim. Vou te contar uma sinceridade. Muitas vezes a gente está trabalhando com um tecido, não tem seda aia no tom, não tem cetim no tom. Aí a gente usa musseline, porque a musseline é barata, né? E às vezes tinha musseline no tom. Aí a gente forrava com a musseline, né? E é por aí. A ideia é essa, é você pegar um tecido com porte igual ao tecido principal, só que seja um tecido mais fino, um tecido que não vai engrossar as costuras, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. E uma outra coisa também é vedar a transparência, porque tem forro que tem a função de dar acabamento e tem forro que tem a função de vedar transparência. Então, até isso às vezes a gente tem que pensar, a gente tem que buscar um forro junto com o tecido. Quando que a gente usa o mesmo tecido para forrar? A gente só usa o mesmo tecido para forrar quando o tecido tem um custo baixo. Porque geralmente essas empresas trabalham com tecidos de 40, 60, 80 reais o metro. Então eles não forram com o mesmo tecido. Quando não se deve forrar com o mesmo tecido? Quando tem estampa do fundo claro. Por exemplo, você vai fazer uma roupa que ela é branca com maçãs vermelhas. Aí você duplica, coloca o forro também de branco com maçãs vermelhas. A parte de cima vai ficar aparecendo as maçãs do forro. Fica feio. Então a gente também tem esse cuidado na hora de forrar. Então são várias coisas que a gente vai pensando ali na hora de forrar uma roupa, tá?
vagas pro Profissa vai demorar um pouquinho. O Chitão é bom pra teste? Menina, eu amo Chitão, acho uma dó, mas Chitão é muito lindo, né? Eu amo Chitão. Amoras, terminamos nossa live, foi maravilhoso. Internet caiu, internet voltou. Foi muito bom, a gente tava aí bastante tempo que a gente não fazia nossas lives, saudade. Falamos muito, dei muita dica top aqui. Assista essa live de novo. Manda essa live pra coleguinha, pra tia, pra mãe, pra todo mundo vir assistir essa live com a gente, conhecer a gente, tá bom? De nada, meu amor. As perguntas que chegaram aqui depois que eu despedi, manda pra mim que eu respondo vocês lá nos stories, tá bom? Quem eu não conseguir responder aqui, manda pra mim, eu respondo lá, tá? Beijo pra vocês, bom descanso pra vocês, até amanhã. Amanhã eu venho aqui trocar umas ideias com vocês nos stories. Tchau, tchau!